Imaginem se eu viesse cá ter convosco em completamente choque a dizer: sabem que há lugares no mundo onde as pessoas são esforçadas dentro de edifícios e nunca podem sair? Sim, as janelas têm grades e é um edifício com arame farpado toda a volta. Só podem comer a certas horas do dia, têm de usar todos o mesmo estilo de roupa e são-lhes atribuídos números para os identificar, como se fossem gado. Dá para acreditar? Claro, estou a falar sobre uma prisão, né? Vou dar mais uma ilustração. Ou nunca ouviram só uma parte de uma conversa, apenas uma frase de uma conversa dos outros e pensaram: o que ele disse? Ou julgou aquela pessoa porque estavas a entendê-lo mal? Mas depois, quando investigas mais e consegues todo o contexto da conversa, percebes que não estavas a compreender tudo bem o significado daquela frase. Então, o que é o meu ponto aqui? Contexto é tudo. Contexto é chave. Especialmente quando se trata de estudar a Bíblia. Uma vez eu vi um pastor usar um versículo obscuro do livro do Antigo Testamento para dizer que Deus quer fazer-te rico. Um versículo de um livro que tem mais de 2000 anos, escrita para o povo de Israel, não para o século XXI, e passou 50 minutos a dizer que Deus quer que sejas rico. Ou Filipenses 4:13, provavelmente um dos versículos mais mal citado, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Metemos num t-shirt e conquistamos tudo com Deus, porque Ele vai fortalecer-me. Mas o contexto não é isso. O Paulo está a falar sobre contentamento. Quando nós tiramos algo do contexto, aquela coisa que foi tirado pode ser manipulado para ser usado como uma arma ou como correntes para controlar e abusar as pessoas. Então, atenção, as pessoas querem tirar um versículo da Bíblia e faz-o dizer o que querem dizer, não o que Deus quer dizer, são perigosos. Portanto, se estiveres numa igreja que faz esta prática de falar 30, 40, 50 minutos e só fazer referência ao versículo de vez em quando, corre. Se o Tommy ou eu começássemos a falar mais as nossas opiniões e ideias e tirássemos versículos fora do contexto só para fazer o nosso ponto, corram. É por isso que fazemos a prática de pregar, chama-se pregação expositiva. Estudamos o livro inteiro, do início ao fim. Cada mensagem é composta de uma passagem, não só um versículo. E porque uma passagem é uma linha de pensamento que o autor tinha em mente quando escreveu originalmente. Então estudamos aquela parte com o resto do contexto do livro em mente, a cultura da época e o que vem diretamente antes e depois da passagem, para nós acertarmos o ponto principal. Então, por que é que estou a falar tanto sobre contexto? Porque vamos tratar um dos versículos provavelmente mais controversial na Bíblia, que é: mulheres, sejam submissas ao seu marido. Mas atenção, alguns esclarecimentos. O que o versículo não está a dizer, e maridos, tenham atenção. Mulheres, submetam-se. Não é nada para controlar as mulheres, não é para degradar as mulheres, coloca-las num nível inferior dos homens, não é para dizer que o homem é melhor em qualquer sentido. Não é um trunfo que podes usar no meio de uma discussão para conseguires o que te queres ou para acalar. Não é para ser citado em qualquer situação em que tu não estás a ser como Cristo, que é gentil, bondoso,
a entregar si mesmo por ela. Mulheres, atenção. Não é para te submeteres em qualquer coisa que o teu marido deseja ou manda. Então, o que é o contexto mesmo? Qual é este ponto principal? O texto é para mostrar como tudo o que Paulo já disse na carta de Colossenses sobre andar com o Espírito e revestir-se com o novo homem, como é que isto está aplicado aos nossos lares. E com o tema geral que Paulo tem sobre a maturidade em Cristo, o Paulo fala sobre a preeminência de Cristo em capítulo 1, que o Jesus é maior de tudo, Ele é antes de tudo e criou tudo. E Paulo fala de nós sermos vivos em Cristo, em capítulo 2. E depois, como o Tommy já falou a semana passada, para nos revestirmos com um novo eu, uma identidade nova, uma identidade em Cristo. E a partir da passagem da semana passada, a sua linha de pensamento, o Paulo, continua para os lares cristãos e como devemos agir em casa e em família. Ele dá-nos um guia. Mulheres, submetam-se com um novo homem vestido, com a tua vida escondida em Cristo, como convém no Senhor. E da mesma forma, maridos, amem as suas mulheres, com o novo eu vestido, com a tua vida escondida em Cristo, como convém no Senhor. Filhos, obedeçam os seus pais com o novo homem vestido, com a vida escondida, como convém no Senhor. A palavra Senhor está repetida 6 vezes nestes 8 versículos. É usada quase cada um. Tudo dito aqui é à luz do Senhor, de Deus. Submeter, amar, obedecer para o Senhor. Para agradar o Senhor. Não para agradar tu próprio, nem qualquer outra pessoa. Em versículo 1 do capítulo 3, Paulo diz: se fostes ressuscitado, deves a fazer estas instruções. Deves submeter a estas instruções. Porque quando nos submetemos às nossas autoridades, agradamos a Deus. O nosso tema de hoje. Esta passagem é muito controversial hoje em dia. Até um amigo meu chegou mesmo a abordar este tema numa conversa que estava a ter com ele esta semana mesmo. Ele disse o que o mundo acredita que esta passagem quer dizer e o que as igrejas más reforçam por ensino falso. O que ele entendeu era as mulheres têm de submeter ao marido dominador. E claro, também comunicou que isto não é certo. Isto não é bom. Claro que sim, não é bom. Deus criou Adão primeiro e depois Eva. Foi a ordem que os criou. Isto era antes da entrada do pecado ao mundo. Nós temos de entender o fato de que submissão não é uma coisa má. O fato que Deus manda as mulheres a submeter não é o fim do mundo. Uma coisa interessante é que o mais que nós debatemos sobre o versículo 18, sobre as mulheres ser submissas, se desviarmos a nossa atenção o que diz versículo 19. Vou continuar este ponto mais tarde, mas queremos sempre focar neste tópico das mulheres a submeter, enquanto a conversa falta a atenção necessária para entender o papel do marido. Quando entendermos bem os dois papéis, marido e mulher, não há ocasião para discutirmos. Não há ocasião para recear o que cada tem de fazer no casamento. Portanto, para continuar o ponto que a submeter não é mau, uma pergunta. Submete-te a Jesus? Ou seja, já submeteste a tua vida a Jesus? Um livro que estou a ler, estou a ouvir, é um livro de áudio. Fé sem submissão não é fé. Eu submeti-me porque
ao Jesus porque sei que Ele é um Deus humilde, amoroso e bondoso. Ele guia-me de uma maneira gentil e simpática porque Ele é o bom pastor. Ele me resgatou, Ele morreu para mim, deu a sua vida para mim, eu sem merecer. Então uma boa autoridade deve criar vida, deve produzir florescimento para quem está abaixo dela. Adicionalmente, o Cristo mesmo submeteu-se ao Pai. E alguém que se submete é alguém a quem é mais fácil submeter-se. Cristo já deu-nos este exemplo, primeiro, para nós seguirmos. Então, mulheres, quando estás a pensar em começar a namorar alguém, está a perguntar-te: ela é uma boa pessoa que mostre-me a liderança de Cristo? Eu queria mesmo submeter-me a ele? Tens de conhecer aquele homem para ver se ele seja um bom líder, um líder servo. Vejam se ele é alguém que vai levar-te mais perto a Cristo ao longo prazo. Não o afastes dele. Porque quando o homem está submetido à nossa autoridade, ele vai lidar bem. Se os maridos estão a submeter-se a Cristo, não tens nada com que te preocupares. Vou repetir-me. Fé sem submissão não é fé. Temos de mudar as nossas perspectivas desta palavra submeter e sabermos que submissão é algo bonito e agradável para todos e agrada a Deus. Mais uma palavra de cautela para as mulheres. Submete-te ao teu marido como convém no Senhor. Atenção, ele não disse como o Senhor, mas como convém no Senhor. O teu marido não é Deus. E submissão não é igual à obediência. Só são os filhos que estão chamados à obediência. As mulheres são chamadas a serem submissas só até ao ponto em que a liderança do marido esteja de acordo com a palavra de Deus. Não podem ser obrigadas a ser servas em casa ou a dar ao marido tudo o que ele quiser. A mulher é igual em valor espiritualmente como o marido. Vamos ler umas das nossas profissões depois, como é nosso costume. Esta semana é a criação da humanidade. Prestem atenção como está escrito tudo sobre o valor da mulher e do homem. Também vemos em Gálatas que em Cristo somos todos iguais. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o que quer dizer como convém no Senhor? O que quer dizer submeter? O pastor John Piper diz algumas coisas úteis. Ele diz: submissão é uma resposta feliz à liderança bíblica do marido. Ele está a dizer, quando o marido está a seguir Jesus e submeter-se a Jesus, ele vai lidar bem em casa. E a mulher vai querer submeter-se e dar apoio ao marido e às decisões dele. Basicamente, uma mulher a submeter é uma mulher a dar apoio às decisões do marido. É um apoio às suas, como o Piper usa, iniciativas. A dar apoio às suas iniciativas em casa. Quais? As iniciativas de seguir Jesus bem. Seguir Jesus melhor em casa. Melhor primeiro na vida própria dele e naturalmente seguido pela sua casa. Um bom exemplo que ele deu é também um que já vi com um amigo meu. Estávamos a falar à volta das finanças e em termos de doar e ofertas para a igreja. Eu perguntei-lhe, olha, como é que vocês dirigem-se isto na sua família? Basicamente, ele explicou que ele toma a iniciativa em ter esta conversa com ela sobre as finanças uma vez por mês. Talvez 2 em 2.
para ver se estiverem a gerir o dinheiro bem. Poupar, doar, oferecer à igreja. Mas reparem, o meu amigo não manda nada. Ele até não assume o controle de tudo. Ela toma conta das contas. Não é para o marido ter controle total sobre tudo em casa. Se a mulher tem mais jeito com números, ela pode tomar conta das contas, das finanças. Não quer dizer que ela tem controle total também, mas o marido não tem de ter vergonha nisso, nem o desejo de ter controle de tudo. O papel dela é para dar estas iniciativas nas conversas à volta da questão: como é que nós estamos a usar o nosso dinheiro para honrar o Senhor e para amar e abençoar os outros. E esta cooperação, neste exemplo, também mostra a unidade em Cristo que têm. Também exige um nível incrível de confiança entre elas. É uma prova mesmo de que elas são um só. Um outro exemplo das iniciativas seria: como é que são os filhos? Pode ser o caso que o pai não passa tanto tempo com os seus filhos, mas ainda deve ter de lidar nisso e faz estas iniciativas. Então, submissão não é uma palavra negativa. Submissão é dar glória a Deus, e todos nós somos chamados a ser submissos ao Rei. Antes de continuar, imagino que alguns de nós estamos a pensar: mas o meu marido não faz este exemplo, não o faz bem, tenho mesmo de me submeter a ele? Ou simplesmente pode pensar: não quero submeter-me, não confio nele todo o tempo, ele não age assim como o Cristo. A isso vou dizer: lamento, sei que este chamado das mulheres é difícil, sei que é difícil ouvir, tal como seja difícil por um marido amar uma mulher sem condições que não o respeita. A tua submissão é limitada até ao ponto em que ela está a fazer algo ou dizer algo fora das Escrituras, mas somos chamados. A vida cristã não é para escolher as coisas em que gostamos e deitamos fora aquelas que não gostamos. Adicionalmente, recomendo todos os casais, se não já lerem o livro Amor e Respeito. O que ela mais deseja, o que ela mais precisa. Já está em português e trata este assunto muito bem. Tem sido muito útil para o nosso casamento, Nicole e eu, e vai ajudar-te com não só seguir os mandamentos, mas tem alegria em fazê-los. Ok, maridos, versículo 19. Maridos, cada um de vós ama sua mulher e não a trata com aspereza. Como o marido, mais e mais estou a aprender e apreciar o peso do papel de marido. Ao escrever esta mensagem, tomei ainda mais consciência desse peso e das minhas falhas. Ser marido não é fácil. Ter o papel de marido não é algo que naturalmente deve-se querer. À primeira vista, esta passagem pode levar o homem a pensar: fixe, a mulher tem de submeter, ainda bem que não estou nessa posição. Mas não é assim. Eu acabei de falar sobre a parte da submissão das mulheres, mas também falei muito sobre o que o marido deve estar a fazer para ser um bom líder, em que a mulher não só tem de submeter-se, mas o marido em que ela quer submeter-se. Então, maridos, cada um ame sua mulher. Não a trata com aspereza. Vamos ler daqui um pouco a passagem paralela com esta, que é Efésios 5, que é mais conhecida, que está lido em qualquer casamento. Mas aqui o Paulo acrescenta esta parte: não a trata com aspereza. Não conhecia esta palavra antes de estudar esta passagem, então tive de procurar no dicionário para ver melhor o que quer dizer. É qualidade de áspero. Quer dizer duro, ríspido, severo, rigoroso, penoso.
O grego quer dizer deixem de ser amargos. Ou não tenham o hábito de serem amargos. Deixa este hábito de ser amargo com ela, mesmo se tu estiver certo numa discussão. Provavelmente não estavas, mas podes pensar nisso. És chamado a perdoar os teus inimigos e mais amar a tua esposa. Eu quero aproveitar esta oportunidade para falar sobre abusos. Vou abordar este assunto. O Paulo não está a falar sobre abusos em específico aqui, mas este tema insere-se completamente neste âmbito. Quero usar este tempo para tratar esta parte, que eu espero não seja uma parte exista no nosso meio, mas não vamos abandonar o tema só porque pensamos, ninguém aqui se debate realmente com essa questão. Este pensamento é perigoso e ingênuo. E eu e o Tommy, nós queremos que a Igreja da Luz não vai ser um lugar onde é que isto seja tolerado. Trataremos qualquer situação de abuso com a maior seriedade e imediatismo. Se achas que estás a ser abusada ou abusado, por favor, falar connosco. O mundo vê os abusos físicos e sexuais e todos concordam. É abuso. E condenaram. Mas com abuso emocional e mental é mais difícil perceber para todos. E é mais difícil tratar, mas também é mais séria. Sim, diz séria. Os líderes nesta área dirão, assim como as vítimas de abuso emocional levam muito mais tempo a sarar do que as vítimas de abusos físicos. Por isso, fala conosco para que possamos iniciar o caminho da cura para ambos os lados da situação, para que possamos lidar pela situação com toda a graça de Deus. O agressor, és amado, és perdoado em Cristo, mas arrepende-te. E o abusado, és amado, e Deus importa-se com a tua situação. Mas de qualquer forma, ama a sua mulher e não a trata ela com qualquer disposição negativa. Agora, vamos ler Efésios 5. Algumas partes. Efésios 5, começamos em versículo 25, se quiserem procurar. Não vou ler tudo, vou saltar alguns versículos. Mas é Efésios 5, começamos em versículo 25. Maridos, cada um de vós ama a sua mulher, igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas alimenta-o e dele cuida. Terminamos com o versículo 33. Entretanto, também cada um de vós ama sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Reparem, ele falou muito sobre o marido amar a esposa, em vez de as mulheres a submeter. Este é o exemplo em que nós somos chamados a ser homens. Sei o exemplo de Cristo para que possa amar a tua mulher bem. Façam estas iniciativas que eu mencionei. Cuida dela, serva-a. Peça a ela o que ela quer de ti, o que ela precisa de ti. Como é que possas amá-la melhor? Ela vai responder. Já fiz isto. E isto chega para a parte da aplicação. E mulheres também. Pergunta ao teu marido como é que podes respeitá-lo melhor. Ele vai responder. Fazem a iniciativa de admitir... uma pergunta aos maridos. Já fazem esta iniciativa de admitir primeiro as tuas falhas antes dela, mesmo se tu pensas que és correto na discussão?
Isto é o que quer dizer morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. O teu ego tem de morrer, que não é fácil fazer. Arrependes-te primeiro. Isto exige que abdique os teus próprios desejos e necessidades e morre para si próprio. Fazes um exemplo em que ela quer seguir? Em tudo isso, maridos, primeiro submetam-se ao Senhor. Um teólogo disse assim: a mulher agrada mais ao homem com amorosa submissão, enquanto ele a agrada com amorosa autoridade. Então tenha uma autoridade amorosa, não dura, não severa, amorosa. Porque quando nos submetemos à nossa autoridade, agradamos-o. Versículo 20 e 21. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Agora os filhos ainda não estão fora de perigo, mas estão bem os pais. Tal como a relação entre a mulher e o marido, o Paulo está a tratar o relacionamento entre os filhos e os pais. E esta é a segunda vez explicitamente que o Paulo fala de submissão à autoridade é agradável ao Senhor. Então, filhos, quando vos submetam e sigam os teus pais, estás a amar Deus bem. Lembro-me a ser um filho embaixo da autoridade dos meus pais. Porque a palavra filho aqui é qualquer idade do filho e refere aos filhos que ainda estão em casa com os pais. Mas lembro-me do incómodo de ter a ouvir os meus pais a toda a hora e seguir as regras delas. Era um grande chatice. Infelizmente, não era crente nessa altura, mas ainda assim os filhos são chamados de obedecer aos pais, porque isto é agradável a Deus. Agora, tal como uma mulher a submeter ao marido, os filhos são chamados a obedecer, desde que isso não seja contrário a qualquer coisa para que Deus vos tenha chamado. E se estás a pensar, e se tenho pais que não estão a dizer nada contra a palavra de Deus mesmo, mas também não são o melhor exemplo da autoridade no mundo, o que devo fazer? Primeiro, ora por elas. Ora pelos teus pais. Peça que Deus mudar primeiro o teu coração para ser mais obediente e para ter uma vontade mesmo de obedecer e honrar os teus pais. E segundo, ora que Deus mudar os corações delas para serem mais semelhantes ao coração dela. Mas atenção, não ores para elas te derem o videojogo mais novo, nem a roupa na moda. Quando nos submetemos às nossas autoridades, agradamos a Deus. Não é somente sobre ti estás a louvar Deus com a tua obediência. Então, pensa não. 21. Pais. E está a falar sobre os dois, a mãe e o pai. Não irriteis vossos filhos, para que elas não fiquem desanimados. A palavra irritar aqui não quer dizer só irritas tipo para provocar os filhos à raiva. Pode ser isso, mas no grego é definida por irriteis os vossos filhos numa maneira como se o desfiasse para um concurso. Também quer dizer não sejam prepotentes, arrogantes, nem autoritários. Às vezes, uma discussão entre filho e pai pode tornar-se num debate sobre quem tem controle. Não é para ser assim. Não é uma competição. És pai, és mãe, já tens controle. Não tens de defender esta posição. Nós, pais, somos chamados a ser gentil e firme, tal como Jesus. Nunca vemos o Jesus na Bíblia a defender-se. Nunca. Porque ele estava firme em quem ele é. O meu pai sempre dizia a frase seguinte, quando ainda estava em casa. Ele disse, não estou aqui para ser o teu amigo.
estou aqui para ser o teu pai. E pai, neste sentido, queria dizer uma figura de autoridade, de disciplina só. E sabem que eu nunca gostava desta ideia. Odiava e ainda odeio. Eu queria ser amigos com o meu pai. E depois de estudar esta passagem, eu sei que esta linha de pensamento é falsa. Porque o nosso Rei, Jesus, é também o nosso amigo. Podemos ser os dois aos nossos filhos. Aqui o Paulo está a desafiar-nos, não sejamos severos, não sejamos pais com uma mão pesada. Então, como é que nós devemos agir? Com balança. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz: aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados. Então, quando o filho está a comportar-se indisciplinado, corrige-o com graça e paciência e amor. Se está a ser negligente e irresponsável, além do nível que ele sabe é mau ou bom, corrige-o. Mas, se precisa de ser consolado, porque já sabe o mal que fez, já está completamente atento ao pecado e sente-se o peso, não o trates com a mão pesada. Guia-o à verdade e lembra-o do Evangelho. Uma boa autoridade não provoca a contestação dos outros. Uma boa autoridade fica firme e confiante no facto que tem a autoridade mesmo. Isto leva-o a lidar numa maneira boa. Quando nós pais estamos submetidos à nossa autoridade, agradamos-o e amamos os nossos filhos melhor. Versículo 22 até 1. O Paulo acaba com a relação entre os servos e os senhores. Não vamos ir profundo aqui com a questão dos escravos por uma questão de tempo, mas tratamos esta parte como se o Paulo estivesse a falar sobre o trabalhador e o empregador. A cultura de ser escravo, a cultura de ser escravo não era como pensamos nos últimos tempos, como nos Estados Unidos. Mas se tiveres perguntas sobre escravos e como é que devemos pensar neste tópico, podem falar comigo. Mas o ponto principal é como temos falado. Trabalhadores, respeitem e obedeçam os vossos empregadores. Isto dá glória a Deus e agradá-lo. E lembre-nos que os que fazem injustiças vão receber a paga de injustiça que fizeram. A vingança é de Deus, não nós. E aquelas com autoridade, quer sejam os teus filhos, quer sejam aquelas por quem são responsáveis no trabalho, tratem-nos com justiça e imparcialidade, sabendo que também têm um Senhor no céu. Alguns pensamentos finais. Quando nos submetemos à nossa autoridade, agradamos-o. Todas estas relações, aqui nesta passagem, operam num base de respeito e amor. Tens de ter os dois. Uma relação com todo o respeito e falta completamente o amor seria como um oficial e seu subordinado no militar. Mas uma relação com todo o amor e sem respeito e disciplina seria uma relação sem verdade, sem barreiras saudáveis. Para amar alguém é para tratá-lo com os dois, em balança. E submetemos-nos à nossa autoridade para que possamos tratar os outros numa forma agradável a Deus e numa forma amorosa aos outros. Amém.